Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o irmão Alex novamente para darmos continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é 1º de março de 2017. Eu queria dar uma dica para o pessoal. Pessoal, vai deletando os vídeos para não ficar enchendo o seu celular, beleza? Para poder ter espaço. Se por acaso você quiser algum capítulo em áudio, todos eu guardo no computador, beleza? Se você quiser, você manda uma mensagem para mim no 61991192421 que eu mando para você, tudo bem? Vamos então continuar aqui. Hoje nós iremos ler o capítulo 19 do livro de Gênesis. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e irei vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, Ló insistiu muito com eles que vieram com ele. E entraram em sua casa, e fizeram-lhe banquete, e cozeu bolos, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló. E disseram: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traz-os para nós, para que nós conheçamos. Quando fala nós conheçamos, em algumas versões fala para que nós venhamos ter relações com eles. Versículo 6. Você vai entender aqui mais na frente. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Então, daqui dá para você entender. Não conheceram homens. Então, vamos se dizer, tenho 2 filhas aqui virgens. Faz com ela o que vocês quiserem, mas não mexe com esses homens. Aí fora vou-los trazei, e fareis delas com que bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo? Porque Ló não era daquela cidade, ele era estrangeiro ali, né? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos ou tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os para deste lugar. Então ele falou assim: olha,
Se você tiver mais alguém aqui na cidade, algum parente seu, chama, pede para tirar da cidade. Versículo 13, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Pessoal, eu tenho um livro, um livro que fala sobre o que esse pessoal de Sodoma e Gomorra fazia. Eles eram um pessoal extremamente que não tinha amor ao próximo, principalmente por estrangeiros. Quem quiser, depois manda uma mensagem para mim que eu envio em PDF para vocês, beleza? Vamos continuar aqui. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapar-te por sua vida, não olhes para trás de ti. Deram a ordem para não olhar para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandecer-te a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tente aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade de Zoar. Interessante, né? Eles falaram que iria esperar Ló chegar lá para ele estar em segurança para começar a destruição. Aí versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Ele deu a ordem para não olhar para trás. E Abraão levantou-se aquela manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitava. Para vocês verem, né? Deus lembrou de Abraão, lembrou que Ló era sobrinho de Abraão, primeiro tirou Ló de lá para depois destruir a cidade. Olha como Deus é bondoso e misericordioso. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entra a nós, segundo é o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitamos com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite.
E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Estava bêbado, né? E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vens aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho. Também esta noite, então entra tu, deita-te com ela, deita-te com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também, naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até os dias de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou de Beami. Este é pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Terminamos então o capítulo 19. E aqui dá pra gente aprender muita coisa, né? Que Deus realmente ele conserva e protege os teus, aqueles que guardam e protegem. Que o Papai do Céu possa abençoar o seu dia grandemente. Fique na paz e um grande abraço.